Depois de meses de conversão, finalmente ficou pronta. Eu sou Beatriz e sejam bem-vindos à Ginja. Entrando aqui, a gente tem uma combinação de madeiras leves com madeiras mais fortes, porque o que muita gente não tem noção é que tem um limite de peso para as campervans para se enquadrar na carteira de categoria B. Senão, a gente afunda a van. A gente encapou as paredes com 2 materiais. Um foi o tecido, que a gente encontrou em loja de tapeçaria mesmo. Inclusive, estava na promoção, era bota fora mesmo da loja. Tinham várias peças de sobra e a gente comprou basicamente tudo que estava na prateleira. Depois da gente procurar muito na internet, que a gente pedia amostra, mas chegava pessoalmente, a gente não gostava do toque, da cor. Então esse foi um grande achado. E a parte de baixo a gente colocou couro sintético porque é um lugar mais propício de sujar. E esse mesmo couro sintético branco a gente usou para fazer o teto. A cor a gente pensou para usar combinando com o vermelho da Ginja. A gente usou o círculo cromático para dar mais contraste. O oposto do vermelho no círculo cromático fica ali entre o turquesa, o verde. Temos uma parte favorita, é essa aqui, a sala, que também é o escritório. Ela se transforma, também é uma sala de jantar. Mas eu vou começar mostrando o banco homologado. O banco homologado é um assento certificado e testado com cinto de segurança para a gente poder carregar outras pessoas. Já que essa van só vem com 2 bancos, que é o banco do motorista e o banco do passageiro. Aqui embaixo do banco a gente fez um baú que foi um jeito que a gente encontrou para esconder a estrutura do banco homologado e também para aproveitar esse espaço aqui. Então a gente tem que tirar quando a gente precisa. A gente tira aqui. Aqui dentro a gente carrega equipamento de câmera, algumas coisas que a gente não tem onde colocar, e também a bateria de DI que a gente usa para colocar a Airfry. A Airfry, ela é totalmente separada da eletricidade da van. Ela não usa a eletricidade da van, mas a de DJI ela usa a eletricidade da van para recarregar. Embaixo da mesa a gente tem entradas USB e também uma tomada 200 volts que a gente liga o monitor. Aqui a gente tem uma mesa que abre dando mais espaço. Ela é removível quando a gente precisa. É só soltar aqui e ela sai. O pé dela a gente bota pra dentro. Pronto, ela vai em qualquer lugar da campervan. E quando a gente precisa colocar de volta, a gente abre aqui o pé e recoloca ali. Ela é bem fácil. A gente pode até colocar ela mais perto do banco ou mais afastada. Assim. Pronto, ela tá posta. A gente quase nunca tira ela porque não é necessário. Às vezes quando a gente tem que carregar alguma coisa aqui a gente retira, mas ela fica aqui 100% do tempo. Também um monitor onde eu assisto as minhas novelas velhas. Se você não tem o rabo preso como ela afirma, não há motivo para ela me chantagear. E é uma área que serve tanto para lazer quanto para 100% de trabalho. Obviamente a gente precisa retirar ele quando a gente vai dirigir e também provavelmente a gente vai trocar ele para um monitor menor, porque assim, este monitor é muito grande, apesar de eu amar me sentir no cinema, mas a gente vai estar pensando em mudar ele um pouco para um menor, que já faz bastante serviço pra gente. Aqui nessa área a gente tem a nossa janela, que é a única janela que nós temos a tela de mosquito englobada nela.
Em cima do nosso sofá, a gente tem o armário aéreo, onde a gente coloca boa parte da nossa despensa. Aqui embaixo dos armários, a gente tem a luz de LED que eu mudo de acordo com o meu humor. Passando pro lado da cabine, eu tenho o meu oficial escritório. Aqui a gente colocou uma mesa também removível, que a gente tira quando a gente vai dirigir, e uma poltrona giratória que foi adaptada. Essa poltrona ela foi adaptada numa autorizada da Volkswagen que faz serviços realmente de motorhome e campervans. Deixa eu colocar o microfone aqui que eu vou precisar das minhas mãos para mostrar como funciona. Então, aqui a gente tem uma mesa, ela é super maleável. Eu consigo entrar aqui e sair sem problemas. Aqui eu coloco o meu computador, trabalho 100% nessa parte. E quando eu preciso sair, a gente só tira aqui embaixo que ela sai. E aí a gente, quando vai dirigir, a gente coloca ela aqui em algum cantinho da campervan. Do mesmo modo que quando eu preciso colocar, ela é super fácil. Eu boto aqui e eu encaixo. Outra coisa também aqui, que se eu tiro a mesa e recolho a alça, eu consigo usar a parte da mesa e aí eu puxo aqui, comendo moranguinho. E eu tenho uma mesa de jantar juntos. Por que a gente não adaptou a cadeira do motorista para girar? Tudo por conta do freio de mão que fica aqui no meio. Então, para a gente adaptar a cadeira do motorista, a gente teria que trocar também o freio de mão e isso não faria diferença aqui. Eu tenho um bom espaço de trabalho. E também, se eu recolher essa mesa e não colocar a minha mesa, eu posso ficar aqui, aproveitando até a vista. Para girar a cadeira ela é muito simples. Ela tem aqui embaixo uma alavanca. Eu puxo ela toda para frente. Puxo a alavanca aqui vermelha e ela já gira. Tcharam! Aqui embaixo da mesa eu também tenho um USB 100 volts e o outro de 30 volts. E embaixo da poltrona fica o nosso aquecedor a diesel. Esse aquecedor é ligado direto no tanque do automóvel, que facilita demais, diferente da nossa outra campervan, que a gente tinha o recipiente separado. Esse aquecedor ele é ótimo porque ele tem um modo ventilação que quando tá muito calor que a gente não consegue abrir a janela, a porta da van, a gente liga ele no modo circular, então ele traz ar de fora para dentro, junto com o ventilador aqui de cima do teto, parece que tá com ar condicionado, é maravilhoso. Finge que você não tá vendo a van suja, tá? Obrigada. Aqui é o espaço da nossa garagem, fica embaixo da cama. Algumas coisas que a gente não consegue colocar nos armários, a gente coloca aqui embaixo. É um espaço excelente, a gente consegue colocar bastante coisa, inclusive a cama de coco. Essas duas gavetas, elas vieram com a van, quando a gente comprou e a gente só reaproveitou. A gente coloca coisa que a gente precisa carregar por necessidade. Por exemplo, a mangueira para encher de água. A gente conecta aqui e enche o tanque. Outras coisas como a extensão para a gente ligar no camping, quando a gente precisa de eletricidade. Tem sapato, né? Tênis, algumas ferramentas que a gente possa precisar no dia a dia. Ter essas duas gavetas aqui foi a melhor coisa, porque a gente se organiza muito melhor. E a gente não usa o espaço interno. Essa gaveta, ela tá um pouco agarrando, porque a gente teve que colocar aqui
a borracha para poder fazer o acabamento. A rede para a gente poder descansar. A gente também carrega aqui gás de fogão portátil. A gente fez esse móvel para a gente conseguir reaproveitar as gavetas sem perder espaço e também ele dá sustentação para a cama. E aqui dentro fica o nosso sistema de água, inclusive o nosso tanque. Como é que eu vou mostrar o tanque para vocês? O tanque ele tem capacidade para 80 litros d'água e o boiler ele tem capacidade de 6 litros. E além também do tanque, como eu já tinha falado, aqui ficam os nossos baús. Que a gente consegue carregar muita coisa, muita. Como também todo o espaço é importante, nossas cadeiras vão aqui na porta com esses suspensórios. Então é só a gente encaixar. Que a gente tem onde guardar as nossas cadeiras sem ocupar o espaço aqui de baixo. E claro, um dos itens mais necessários para mim, enquanto brasileira, é o nosso chuveiro. Essa é uma outra opção de banho quando a gente quer tomar banho do lado de fora, que é excelente no verão, então uma maravilha, com paisagens incríveis. E a gente também tem a opção de banho quente e banho frio. Aqui embaixo da cama, participação especial. Aqui embaixo da cama fica toda a nossa parte da elétrica. A gente tira aqui e tem toda a vida da van, porque isso aqui é que faz a camper van funcionar. A nossa bateria principal, ela tem capacidade de 300 amperes. Essa parte aqui também abre. A Ginja ela é alimentada por 2 jeitos. Nosso painel solar, a gente tem um no teto que tem potência de 450 volts e o painel solar no capô do carro tem 60 volts. O nosso inversor de potência é de 750 volts. O desempenho do nosso painel solar a gente ainda não sabe. A gente ainda tá testando. A gente ainda tá convivendo com a nossa Ginja. Depois eu posso trazer melhor aqui falando mais. Mas aparentemente a gente consegue ficar 2 dias sobrevivendo sem sol. A gente também tem um outro jeito de recarregar toda essa parte elétrica, que é via o cabo que a gente coloca do lado de fora e a gente recarrega no camping aonde a gente estiver. Aqui na cozinha a gente tem um balcão grande que, se a gente tirar ele, tem o nosso fogão de 2 bocas a gás. Ele é maravilhoso porque na outra camper van a gente tinha que ficar cozinhando uma coisa de cada vez. Aqui a gente consegue fazer os 2 ao mesmo tempo. Tomou café, eu faço o café aqui e esquento meu leite aqui, porque eu tomo café com leite. Então é ótimo porque eu não preciso ficar esperando uma coisa ficar pronta para terminar. Nosso fogão ele é a gás. E como com o fogão aberto a gente perde espaço aqui na cozinha, a gente fez uma mão francesa que dá pra gente usar quando a gente estiver cozinhando. Inclusive eu uso às vezes até para colocar o laptop. Quando eu não tô usando a mesa, eu boto o laptop aqui em cima e fico sentadinha na minha poltrona. Para fechar é só a gente apertar esses 2 aqui que ele fecha. Preciso destacar que meu teto fica lindo nessa luz. Bom, aí aqui a gente tem a nossa pia. A nossa pia, que aqui na Ginja tem uma novidade, que a gente tem água quente e água fria, que é a melhor coisa que tem. A gente pode lavar a louça com água quente, inclusive tomar banho de água quente. Temos o filtro, o dispenser de sabonete e a torneira de água. A torneira ela é extensível, então eu tiro e eu tenho uma grande mangueira. E a outra função dela é que ela faz o nosso chuveiro, que fica aqui deste lado
da cozinha. A gente tem 3 gavetas na cozinha, que é onde a gente guarda utensílio mesmo, garfo, faca, prato, copos. Aí na segunda, pão, sal, coisas que ficam mais à mão pra gente, café. E na última, eu guardo panela, pote, toalhas. Do lado, mais uma porta, que é onde fica o gás de cozinha, a lixeira, alguns materiais de cozinha e de limpeza, sabonete, nosso shampoo. Em cima da pia é onde a gente guarda os nossos temperos. Então aqui tem pimenta, tem páprica. E aqui também nesse armário são coisas que não tem lugar. Tudo que não tem lugar, basicamente eu boto aqui. Por exemplo, baterias, cabos, coisas assim que eu tenho que esconder. Em cima da cozinha eu tenho um armário aéreo, onde eu coloco livro. Não tem muita coisa aqui ainda. Inclusive a gente tem que colocar uns elásticos porque cai, né? As coisas caem quando a gente dirige. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que fazer. Também aqui na cozinha a gente tem alguns botões que são bem importantes, que são eles. Tem o botão da bomba para fazer a pressão da água. O segundo botão é da água cinza, que é o esgoto. Então tudo que cai aqui da pia vai lá para baixo. O nosso tanque de água cinza fica embaixo da van. Uma das coisas diferentes também que a gente tem da outra camper van é que a Jinja é mais automatizada. A outra camper van a gente tinha que fazer tudo manualmente. Essa não. A gente liga esse botão e a água suja ela é dispensada para fora. Esse daqui é para aquecer o nosso boiler. Então quando a gente precisa de água quente, a gente tem que ligar 2 botões aqui, um que fica aqui nesse painel que eu vou mostrar já, e a gente liga o nosso boiler e a gente tem água quente para utilizar. Outros 2 botões que a gente tem aqui na cozinha é esse daqui, que a gente acende a luz ali de fora. E este do lado, a gente tranca todas as gavetas, porque quando a gente está dirigindo, a gente tem que travar as gavetas para poder não abrir, né? Eu aciono ele e eu não consigo mais abrir. Do lado oposto da cozinha, eu tenho uma coisa que é muito, muito, muito importante pra gente aqui, porque a gente não tinha na outra camper van e agora a gente fez questão de colocar na Jinja. E que assim, muita gente acha que eu sinto falta de um banheiro luxuoso na camper van, sabe? Aquele banheiro de casa. O que fazia falta pra mim era um forno. E o que faz mais milagre do que um banheiro pra mim é a nossa querida airfryer. Cara, que mão na roda que é ter uma airfryer na camper van. A maioria das coisas a gente só coloca nela e pronto. A nossa airfryer ela não é ligada na elétrica da van, ela é conectada na nossa bateria extra DJI que fica embaixo do banco, e a autonomia dela, cerca de 1 hora a gente consegue usar se ela estiver cheia, né, a DJI estiver cheia, e aí a DJI ela recarrega na nossa elétrica da van. Ela dura aí cerca de 10 a 12 horas para recarregar cerca de 85 volts, para a gente conseguir usar a airfryer de novo. A gente não tem muito tempo de airfryer, mas é o suficiente, a gente consegue assar, fazer um pão, fazer um almoço e tá ótimo. Bem aqui na parte de cima eu tenho um armário também que eu preciso colocar elástico, que eu ainda não coloquei. E aqui eu carrego coisas de cozinha, por exemplo, papel para airfryer, papel laminado. Quando eu preciso usar airfryer e eu não uso este recipiente aqui, eu boto ele aqui em cima. Mas aí quando a gente dirige tem que botar aqui de volta para ele não cair, porque ainda tá sem elástico. Outra coisa que é novidade pra gente numa camper van que a gente tem agora aqui na Jinja, que também é uma mão na roda, é que esta belezura aqui tem freezer. A gente só tinha experiência com geladeira baú, que você tinha que abrir assim, então as coisas vão ficando uma em cima da outra. Essa aqui não, essa aqui é super prática, ela tem capacidade de 90 litros e é também de 12 volts. Aqui do lado tem um painel que é muito importante, onde a gente vê todo o funcionamento da bateria da camper van. Mostra quanto está carregando, a velocidade, se a gente precisa de mais energia. Embaixo tem o controle do aquecedor e o nosso controle do nosso ventilador exaustor. O ventilador ele tem 2 funções, que é o de ventilar e o de exaustor. Quando a gente está cozinhando, a gente abre, que aí puxa toda a fumaça da cozinha. Aqui do lado a gente tem um armário.
Eu tenho meus cremes, creme de mão, creme de rosto, coisas de cabelo. Também aqui eu tenho o meu espelho. Agora chegamos na parte que eu acho que as pessoas têm mais curiosidade de tudo, que é a parte do banheiro. Para mim era muito importante ter um chuveiro dentro da van. Alguns modelos de camper van nesse espaço, eles fazem o chuveiro fixo. Então aqui fica uma porta e o chuveiro dentro, mas pra gente isso não era viável, porque a nossa camper van ela não é muito grande. A gente ficaria com um chuveiro fixo, perderia muito espaço. Então a gente fez o chuveiro clássico, que é o chuveiro de gaveta. Então o que a gente faz? A gente abre a gaveta e suspende a cortina. A cortina a gente ainda não terminou, a gente tem ela, tá aqui, mas a gente ainda não colocou os ilhéuzinhos, os ímãs que vão ficar aqui em cima pra gente conseguir usar, prender a cortina aqui em cima. E como chuveiro, a gente usa a nossa torneira da cozinha. E dentro da gaveta do chuveiro a gente tem o nosso vaso sanitário, que é um vaso ecológico, ele tem 2 compartimentos, ele é todo vedado para o odor não sair e a gente consegue dispensar ele em qualquer lugar porque ele não é químico. Eu sei que banheiro de motorhome é uma curiosidade que todo mundo tem, mas eu posso fazer um vídeo melhor falando sobre isso depois, inclusive do chuveiro. Chegamos na parte do quarto, que é a cama. A cama, ela é fixa, mas a gente fez de um modo que a gente abre metade dela, caso a gente precise, por algum motivo, que ela desmonte. E do lado esquerdo, a gente tem baús para colocar o nosso armazenamento. Ele é ótimo, ele é grande, dá para bastante coisa. E em cima da cama a gente tem 2 armários aéreos que a gente coloca as nossas roupas. E embaixo do armário a gente tem a luz de LED também que a gente consegue mudar de cor. Do lado da cama eu tenho uma pequena prateleira, eu tenho um porta USB onde eu consigo carregar o meu laptop, o meu telefone, celular. Coloco cabos, o meu Kindle que eu gosto de ler de noite. Também tenho a minha luminária para ler o meu livro físico. Ou seja, é um lugar para colocar as coisas aqui do lado da cama para ficar mais à mão. E do outro lado aqui também uma prateleira com porta USB, tanto para laptop quanto para celular. Também tem aqui a janela, que a gente consegue ver lá fora o que está acontecendo. Ficar deitada curtindo só aqui a paisagem. Venho do futuro vos contar que nós trocamos o monitor e por esse monitor ser menor e mais leve, a gente não precisa tirar ele quando a gente está dirigindo, então ele fica aqui a maior parte do tempo. Só quando assim é de extrema importância que a gente retire, mas ele fica aqui.